Aleluia. Eu tenho a oportunidade de conhecê-lo há muitos anos. E o pastor Toninho sempre foi assim. Ele sempre foi alegre por onde chegava. E sempre de alguma forma marcava e alegrava o lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu sei que você já dançou, celebrou, mas você ainda não abraçou. Você não abraçou ninguém ainda. Você pode ficar de pé e dar um abraço a quem está do teu lado? Homem abraça homem, mulher abraça mulher. Sai do teu lugar, abraça essa pessoa aí. E aí, você tá bem? Aleluia. Aleluia. Nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Aleluia. Se você já abraçou 17 pessoas, você pode se sentar. Aleluia. Aleluia. Querido, se o nosso culto ele dependesse da sua expectativa, se a sua expectativa e a maneira como você se preparou para esse culto fosse transferida a todos que estão aqui, qual seria a qualidade do nosso culto? Você sabia, vamos lá. Você sabia que expectativa não é medida por uhul? Você sabia que não é o seu uhul que vai falar Deus dizer, uau, esse culto seria extraordinário? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se eu hoje, chegando aqui para ministrar a vocês, estou aqui em cima para ministrar a vocês, e eu tivesse hoje, ao longo do dia, feito a mesma coisa que vocês fizeram, você teria expectativa pelo que eu estaria falando ou não? Como foi a tua preparação para o culto hoje? Você veio aqui para receber alguma coisa ou veio para dar? Pastor, eu aprendi que a igreja é o lugar onde eu venho no domingo, eu me abasteço e aí eu tenho combustível para a semana. E quem foi que disse isso? Onde que está isso na Bíblia? A Bíblia diz que nós nos reunimos para entregar o nosso culto ao Senhor. Mas Ele é sempre melhor do que nós. Então você entrega o seu culto ao Senhor e Ele diz, uau, essa adoração sobe como aroma suave a mim. Eu estou enxergando e eu vejo adoradores reais, verdadeiros, que estão me adorando em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que nunca alguém que vem buscar o Senhor sai de mão vazia. Então não é você suplicando e se arrastando e dizendo, Senhor, eu preciso de beber um pouquinho no domingo para sustentar ao longo da minha semana. Não, é você cheio da consciência do que é ser filho de Deus, querendo adorar, e você entrega o seu culto ao Senhor. E o Senhor olha e diz, uau, olha quanta gratidão existe no coração dele, olha quanta honra existe no coração dele, olha quanto desejo de me buscar, desejo de me adorar, existe nele. E então o Senhor diz, ele precisa provar mais de mim, ele precisa conhecer mais acerca de quem eu sou, ele precisa conhecer mais da minha bondade. Então vem Deus e se revela mais a você. É por isso que o momento da adoração, querido, eu quero te incentivar, fecha o teu olho e esquece quem está do teu lado, porque orar é um momento onde você pode mergulhar no Senhor, e ouvir informações dEle mesmo, que você talvez precisa, não porque você está adorando porque precisa da informação, mas porque você adora Ele, porque é o que Ele merece, entende? E aí porque você faz isso de coração, Ele diz, a propósito, aquilo que você está passando na empresa, faz assim, e você enquanto adora diz, uau, é verdade, se eu fizer isso eu resolvo na empresa, se eu fizer isso eu resolvo em tal lugar. Você está comigo? Agora, querido, isso não dá, sabe por quê? Você não pode ser motivo de tropeço para quem está na igreja. A gente não vai falar sobre isso não, mas... Pastor, como? Eu cheguei, eu estou adorando. Sabia que quando você chega atrasado, você está atrapalhando quem já estava adorando antes?
Então a pessoa chegou e ela está aqui no meio do culto, querido, de mãos erguidas, adorando ao Senhor, e vem você e faz. Tem como você sair desse lugar aí? Você está aqui, querido, diante do Senhor, era você e Deus, e aí você estava aqui para adorar, e vem um irmãozinho, e faz assim, ó. E você sai desse lugar todo, olha para o irmão e diz: amém, meu irmão. Entra lá, abençoadão. Entra lá, labareda. Senta lá, ó, no seu lugar. Adore ao Senhor. Vai lá, lindão. E aí então passa esse irmão e você diz: vamos lá, deixa eu ir para aquele lugar de novo. Daqui a pouco vem outro irmão. Ah, meu querido. É por isso que a gente tem esse costume. Chega no horário. O culto não é uma surpresa. Você só, meu Deus, o culto hoje é 6:30. Corre, amor. Não, você já sabia. Ai, demorou pra caramba. Foi proposital. Você está achando que é 6:30. Por isso que você chegou agora. Começa às 18. Melhor, 10. 17:50. 10 para 6 começa o nosso culto. Amém. E debaixo dessa atmosfera de alegria, responsabilidade, nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Ou melhor, não abre não, só escuta o que eu vou falar aqui. Olha que coisa interessante. Hebreus 11:6, na versão NVI, diz assim: sem fé, repete comigo, sem fé, é impossível agradar a Deus. Até aqui. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Meu Deus. O texto está dizendo que sem fé é impossível. Sabia que Deus é o Deus do impossível? Sabia disso? Mas quando ele diz que é impossível, nem ele resolve. Quando o homem diz que é impossível, Deus vem e diz: ei, não é, eu posso. Mas quando Deus diz que é impossível, é impossível. E o texto está dizendo que sem fé é impossível. É Deus dizendo: se você não tiver fé, você não consegue me agradar. E o texto continua: porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe. E poderia parar aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ok, eu entendi, e eu preciso crer que ele existe. Mas o texto continua e diz: e que é recompensador daqueles que o buscam. Querido, faz parte do caráter de Deus recompensar quem busca Ele. Você já precisou buscar uma coisa que você queria muito encontrar? Está comigo? Você pode orar pedindo fé? Não. E talvez você tenha sido ensinado dessa forma. Eu já fiz algumas vezes essa oração. Já fui diante do Senhor dizendo: Senhor, me dá fé, me dá mais fé, eu preciso de mais fé. E querido, é uma oração que não chega ao Senhor. Por mais que Ele possa olhar para você e dizer: poxa vida, Ele precisava mesmo. A Bíblia diz que existe uma maneira de fé chegar até nós. E a Bíblia diz que fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você não vai ser alguém cheio de fé, alguém que agrada ao Senhor, vivendo uma vida de fé, se você não estiver cheio do que Ele mesmo diz. Pastor, você já falou sobre isso? Eu sei. A gente é o ministério que fala sobre isso o tempo todo. Eu não estou aqui essa noite para dizer novidade a você não, eu nem tenho essa expectativa. A Bíblia já foi escrita 2000 anos atrás, se você leu ela toda, não tem o que eu posso dizer para você que vai ser novo. A grande questão é que o seu coração precisa estar aberto para receber de tudo aquilo que Deus deseja derramar e ministrar ao seu coração. Amém? Então entenda isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Só que fé nunca é uma coisa que você diz: eu tenho. Sabe assim? Alguém gritou: eu tenho. Uma criança gritou: eu tenho. Amém.
A fé nunca é algo que você diz, eu tenho, e acaba nisso. O que eu botei de ter? Eu nem lembrava o que estava lá, pronto. Eu não lembrava o que estava o tema. Porque você não pode dizer para o Senhor, Senhor, eu creio no que o Senhor disse. Porque o eu creio, eu tenho fé, está sempre atrelado a uma ação. A gente vai ler mais para frente o livro de Tiago. E queridos, Tiago é tão enfático com relação a isso. Ele vai dizer, se você diz que crê e não faz nada, que fé é essa? Amém. 1 João 5,4, não precisa abrir, diz, porque todo o que é nascido de Deus, não é alguns, querido. Põe para mim, por favor, 1 João 5,4. Olha, desculpa, ligeirinho. Porque todo o que é nascido de Deus é alguns. Todo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o... E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? Ao quê? Ao quê? A nossa fé. Não está escrito a fé do pastor, a fé do seu pai, a fé da sua mãe. É a sua fé. Então junta a sua fé, a fé do outro, a fé do outro, a fé do outro, e é a nossa fé. Não é alguém isolado crendo, é a nossa fé. Ele está falando a um grupo de pessoas, crendo que esse grupo de pessoas entendeu o que é acreditar na palavra de Deus, e por isso vence o mundo. Querido, Jesus, ele passou pelo mundo. Às vezes a gente acha que Jesus passou pelo mundo, e ele não teve problema, ele não teve BO, ele não viu coisa feia. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele veio desfazer as obras do diabo, e ele viu a maneira como o diabo estava atormentando. A Bíblia diz que ele ministrava às pessoas, e ele fala, era como se elas não tivessem pastor, pessoas que estavam perdidas, desorientadas. Então ele viu a necessidade do mundo, ele viu tudo aquilo que estava acontecendo aqui. E então ele morre de maneira cruel. Nós não estamos falando de um Jesus que viu a parte boa do mundo, querido. A Bíblia diz que na cruz ele tem sede e pede água, dão para ele uma esponja com vinagre. Vai estudar depois e vai ver para que era usar o vinagre na esponja. Ele não veio conhecer uma sociedade que tinha sido regenerada, não, conheceu pessoas cruéis, porque é o que acontece com todo mundo que não tem Jesus. Que bom que você está aqui hoje para dar um amém, obrigado, tá vendo? Valeu. Mas você pega esse Jesus que experimentou isso, e ele faz uma oração. Ele diz, Senhor, eu não oro para que os tire do mundo. Fica parecendo, então você passa por tudo isso e quer lascar com a gente também? Não, Jesus vem e diz, eu não oro para que os tire do mundo. Mas ele mesmo vem e diz, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Já ministramos sobre isso. É pôr-se em pé, é pôr-se em alegria. É como se você estivesse sentado, e aí eu digo, ponha-se em pé, você dá um salto. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí o texto está dizendo assim que ele venceu o mundo. Aí ele vem, por causa da consumação dele naquela cruz, porque ele morreu e ressuscitou, ele dá autoridade do que ele fez a mim e a você. Não é você crendo na força do teu braço, é você crendo na redenção de Jesus Cristo, na salvação por intermédio de Jesus Cristo, no que ele fez. Aí a Bíblia diz que é essa fé, a nossa fé nele, nisso que foi feito, que vence o mundo. Aí você tem um monte de cristão vivendo, capengando. Pior que um descrente, está certo? Alguma coisa errada não está certa.
Por quê? Porque talvez nós estamos vivendo nesse mundo pensando que esse mundo é o que tem para nós. Eu estou brincando com as crianças lá em casa, e aí eu fiz isso uma vez brincando, a Clara, esponjinha demais, pegou aquilo, e a gente estava no carro, e ela soltou uma frase que eu falei. O João falou alguma coisa, ela vira para o João, a Clara tem 3 anos, ela vira para o João e diz: João, a vida não é um morango não. Eu falei isso para as crianças num tom de brincadeira, não sei o que eles falaram, eu falei: ô, segura que a vida não é um morango não. E a esponjinha... Mas eu e você precisamos entender, querido, eu vim de um ministério, ou de um ensinamento, onde, e o Brasil tem muito disso, dessa coisa do voto de pobreza, de quem é cristão não prospera, não pode, afinal de contas, nós fomos ensinados que um rico não herda o reino dos céus. Não, você não vê que a Bíblia diz que é mais fácil passar um camelo por uma agulha? E aí eu pequeno dizia: meu Deus do céu, esse exemplo foi demais. Eu não consigo acertar a linha na agulha, imagina o camelo. E se você já estudou um pouquinho, você sabe que não é agulha de costurar, querido, é uma portinha pequena, que o camelo tinha que se agachar todo para passar. Ufa! Eu achei que quem não conseguia acertar a agulha era eu e o camelo. Era eu e o rico. Mas o texto nunca falou, a Bíblia nunca disse que era contra a prosperidade dos filhos de Deus. Muito pelo contrário, como que Deus ia dizer para você fazer por alguém se você não tem nem para você? Olha que contradição. Nunca tenho nada, pastor, ó, meus bolsos vazios, tenho nada, mas Deus quer que eu faça. Eu não sei o que está acontecendo, como que Deus fala para eu fazer se eu não tenho? É preciso mudar a mentalidade, entender que essa vida de fé nos coloca para viver o que o mundo não vive. Querido, não é o seu choro que agrada ao Senhor, a Bíblia não diz que o choro agrada ao Senhor. Eu sei, a gente cantou uma música que é Vitória, vai chorando, geme, chora, porque é mais nobre conseguir a vitória chorando, gemendo e lamentando. Mas a Bíblia não diz que a vitória vem chorando, gemendo e lamentando. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a fé. E quem crê vive chorando? Quem crê vive triste? Aí você entra numa igreja dessa, sobe o pastor Toninho aqui e começa a dizer: dança, vira a quarta fileira para lá e dança. E os irmãos que virado para cá dança para caramba, virado para lá não dança nada. A gente tem um leãozão virado para 3 para frente, para 4 lá para trás, calma. Mas que negócio é esse, que tanto dança, que tanto faz, querido? Essa é a vida de alguém que crê. Essa é a vida de alguém que está alicerçado nele. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e tudo que ele vai dizer a mim e a você são mentiras. É triste ver que filhos de Deus estão acreditando num homem que foi... Nesse coisa. Que foi dito que era o pai da mentira. A gente acredita mais no que ele diz do que no que o Senhor diz, vive com medo, vive inseguro, vive preocupado, e acha que é assim que vai vencer o mundo. A gente acha que pagou um boleto e vencemos o mundo, querido, não é. Talvez você está pagando todos os boletos, mas está vivendo preocupado, está vivendo ansioso, não dorme à noite. Não é sobre pagar boleto, é sobre viver a totalidade da vida que Deus conquistou para você. E não é possível viver isso se você não está crendo em quem Ele é. A Bíblia diz que se você participa de um culto como esse, e você entrega a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que só de você crer em Jesus você está salvo. Gente, vocês estão lendo a Bíblia, gente? A Bíblia não diz que é necessário crer com o coração e confessar com a boca? Então até que você faça isso, não existe salvação para você. Está comigo? Não, então assim, você pode crer na morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas se você não entregar a sua vida a Ele, é por isso que nós precisamos pregar e ensinar para as pessoas. É preciso ensinar o que nós hoje conhecemos.
Porque existem pessoas lá fora que talvez não saibam disso. Mas a Bíblia diz que tudo o que nós cremos vem com uma ação, querido. Olha para as histórias da Bíblia. Nós temos histórias de pessoas que creram na palavra do Senhor e foram assertivos, tiveram sucesso, ao passo que outros não acreditaram e foram penalizados. Não porque o Senhor os penalizou, mas porque, querido, a nossa zona de segurança é na obediência. Pastor, o Senhor já falou sobre isso, já. E vou falar de novo domingo agora, se Ele me mandar. Não é sobre o que a gente quer ouvir, querido. O que a gente é o que a gente precisa. Romanos 12:3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Deus deu uma medida de fé para cada pessoa que está aqui. Amém. Só que a Bíblia diz que eu e você podemos desenvolver a fé. A Bíblia diz que a fé pode ser aumentada. Existem, nas cartas de Paulo para a igreja, ele diz, eu até estava lendo esse texto em 2 Tessalonicenses, e eu achei poderoso, porque o apóstolo Paulo, ele faz uma recomendação, e ele diz, quer ver, deixa eu ler para você, deixa eu ver se eu marquei aqui. Olha que texto poderoso, eu queria tanto receber um elogio desse. Cadê? Aqui, olha que coisa extraordinária. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Uau! Que exemplo de igreja, meu amigo! Então o apóstolo Paulo está falando sobre uma fé que cresce. Como que eu posso medir uma fé que cresce, querido? Está totalmente relacionado ao teu nível de entrega e às tuas ações. Não, pastor, eu estou crendo muito. E como que fosse... Crer muito não é força de número 2 não, querido. Não é fazer careta, eu estou crendo muito. Não é isso. Não tem careta de quem crê muito. Não tem força de quem crê muito. Você vai olhar para uma pessoa e vai saber se ela crê muito pelos frutos dela, pelas obras dela, pelo que é feito com aquilo que ela diz que está crendo. Deixa eu ler eu peguei um trecho de um reverendo americano. E ele diz assim: algumas vezes tudo o que é necessário para tomarmos a decisão é uma fé insana. Noé parecia um tolo construindo uma arca no deserto com 120 anos. Abraão também pareceu um tolo comprando roupas de maternidade para Sara. Davi pareceu um tolo ficando na frente daquele gigante com uma funda e algumas pedrinhas. 3 reis magos parecem tolos seguindo uma pequena estrela. Pedro pareceu tolo pisando na água. Jesus pareceu tolo numa cruz. Mas quais foram os resultados que eles obtiveram? O que os olhos de todo mundo pode parecer tolice, uma fé louca pode mudar situações. Ser radical vai ser qualquer coisa menos normal. A sua fidelidade em seguir a Deus irá tornar os portões do inferno. Irá detonar os portões do inferno. Eu falei de histórias, querido, qual é a lógica? Você acha que se Deus chega para Noé e diz: Noé, eu quero que você construa uma arca, e Noé diz assim: Senhor, amém. Oh, construa uma arca, eu entendi, Senhor. Eu creio na arca, eu estou tendo a visão, Senhor, do que é para ser feito. Oh, glória a Deus. Eu creio. Uau, eu creio. Vamos lá, amor, para o shopping? Vamos lá, amor, fazer o que precisa ser feito? Você acha mesmo que é assim que faz? A gente só ouve a história de Noé porque ele foi alguém que creu e agiu à altura do que creu.
A gente vê a história de Abraão, o pai da fé. Por que ele se tornou o pai da fé? Foi porque ele creu? Ah, não, só porque ele creu. Ah, e olha como creu. A Bíblia diz, e Abraão creu. Você pega o nível de obediência, querido, nunca acaba. É isso que você precisa entender. Talvez você está felizinho, porque você conseguiu crer e obedecer em algo que Deus te falou. Mas nunca acaba. E posso te dizer, vai sempre sendo mais intenso. E maior. Porque você pega Abraão. A gente acha que tudo que Abraão fez foi sacrificar o filho. Como se fosse um negócio fácil também. Mas a Bíblia diz que quando Abraão disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. A gente acha que isso é tranquilo. Não, pastor, tranquilo, nem era hábito. Não era o que acontecia. Mas a Bíblia diz que aquele homem que foi considerado amigo de Deus, ele simplesmente faz. Ele sai. Ou até mesmo as coisas que eu falei aqui. Você acha mesmo, estão todos dentro do barco, vem Jesus, e os discípulos se apavoram e gritam, quem está aí? Outros dizem, é um fantasma. João olha, não, é um mestre. E então Pedro diz, se és tu, Jesus, se é você, me manda ir ter contigo. Jesus diz, vem. Aí então Pedro creu, e do barco ele disse, eu creio, Jesus. E então a gente acabou a história. Pedro do barco creu, gritou com Jesus, Jesus com ele. Uau, aquele homem de fé. Que homem de fé. Sabe por quê, pastor? Porque ele teve a intenção de caminhar sobre as águas. Sabe que intenção não é fé? A gente sabe de um homem que caminhou sobre as águas porque ele creu. E a atitude de crer fez ele sair do barco. Eu estou pregando para uns 4 só hoje, mas tudo bem. Agora, tudo que o diabo vai querer fazer, querido, é colocar dúvida em você. É por isso que a Bíblia diz que fé é convicção. Eu estava com um texto no meu coração e talvez, eu pensei que talvez nós fosse ministrar, a nossa ministração seria toda em cima dele, mas o Senhor mudou algumas coisas. Mas a Bíblia diz que o profeta declara que não haveria chuva. E então não vai ter chuva, Deus, ele vai para uma caverna próxima a um riacho, e a Bíblia diz que ele podia beber a água do riacho, e ele era alimentado por corvos. Então os corvos levavam comida para ele. Está aqui? Então o riacho começa a secar. Você não vai ver o profeta indo para o Senhor dizendo, Senhor, eis que o riacho seca, ó Pai. O que será de mim agora? Não. A Bíblia diz que o riacho começa a secar, o Senhor vem e fala com o profeta. Levanta-te e disponha-te, ó. Levanta-te e sai daqui. Vai até uma viúva e eu ordenei que ela vai te dar o que comer. E aí com uma mentalidade de que Deus não é a nossa fonte, a gente pensa, uma viúva rica, uma viúva cheia da grana, uma viúva que quando o marido morre, deixa muita coisa para ela, muita herança para ela. Ele chega e encontra com a viúva. E diz, ei, você pode pegar água para mim? Eu disse, posso. Quando vai pegar água, eu disse, ei, faz um bolo para mim, tem alguma coisa para comer? Ela disse, o que eu tenho é para mim e para o meu filho. E a gente vai comer e esperar a morte. É um cenário bonito? É um cenário que você diz, uau, Deus me trouxe para o lugar. Você acha que ele ia postar? Ó, o profeta chegando, eu e a viúva rica. Estourei, Senhor, eu e a viúva... Não. A Bíblia diz que ele chega lá, mas você não vê, quando a viúva diz, o que eu tenho é para mim e para o meu filho, você não vê o profeta dizendo, dá um tempinho aí, só um minutinho, para aí, congela. Senhor, será que era essa viúva mesmo? Senhor, essa viúva não tem. A Bíblia diz que aquilo não mexe com o homem de Deus.
Eu só tenho para mim e para o meu filho. Ele diz, ok, eu entendi, faz também para mim. Nós não estamos falando de alguém que tinha muito. Ela não estava dizendo que a gente tem para passar o ano. Ela estava dizendo, nós temos para essa próxima refeição. A gente vai comer a próxima refeição e aguardar a morte. Ele diz, eu entendi. Mas se come 2, come 3, eu quero o primeiro pedaço. Aí a Bíblia diz, você pode ler isso, a gente está falando de muitas histórias, mas a Bíblia diz que aquela mulher faz segundo a palavra do homem de Deus. Ela entra lá, ela faz o bolo, ela volta e dá para ele. Cadê a lógica disso? Cadê a razão disso? A Bíblia diz que porque ela faz isso, sobre a palavra que foi lançada, o profeta diz, não vai faltar azeite na tua botija, não vai faltar alimento para você, até que chova novamente. Meu amigo, não foi uma coisinha que ele diz, nas próximas 2 semanas você está abastecido. Não, a obediência em fé daquela mulher alimentou ela até que a chuva voltasse. O que ela tinha era suficiente para comer e morrer. Mas quando ela pega aquilo e dá para o Senhor, porque foi isso que ela fez. Ela deu para o homem de Deus, de acordo com a palavra dele. Quem mandou aquele homem lá? Foi Deus. Deus não estava envolvido nisso? Cadê a lógica? Cadê a lógica de um povo que tem a terra prometida, que enxerga o tamanho das uvas, que enxerga a maravilha que é? Então Deus vem e diz, eu quero que vocês deem volta. Mas Senhor, o Senhor já disse que vai ser nosso. Mas Senhor, querido, eu quero que você dê volta. Vão dar volta, e no 7º dia, 7 volta e grita. Querido, ainda que nós fôssemos doidos o suficiente, sim. Vamos lá, pessoal. A gente está aqui numa loucura de tempos, a gente vai fazer volta, a gente vai dar volta no Real Parque. Quem mora lá diz, pastor, escolhe outro condomínio. E a gente vai dar 7 voltas, e depois de 7 dias, mais 7 voltas, e vai gritar, vai cair? Não vai, tem gente em dúvida. Não vai, querido, não vai. Sabe por quê? Porque tudo que a gente precisa é agir em cima de uma palavra. Você não crê em coisas da tua cabeça, você crê na palavra. Não é você assistindo a Marvel e achar que vai voar e dizer eu creio porque o Superman voa, eu creio. Não é isso não, meu amiguinho. É crendo no que a palavra diz. E o que a palavra diz é a verdade sobre você. Agora isso é tão louco, por quê? Porque a gente diz, a Bíblia diz, certamente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Aí a gente crê, alguém ora. Querido, qual que é a atitude de alguém que crê que aquilo aconteceu? Não é fazer o que não podia fazer? Queridos, olha que coisa louca. O nome de Abrão não foi mudado quando o filho nasceu. O nome de Abrão foi mudado na promessa. Quando Deus diz para ele, você não vai chamar mais Abrão, vai chamar Abraão, porque eu te farei pai de multidões, de uma grande nação. A partir daquele momento, todos chamavam ele de pai de multidões. Ele não tinha um filho. Aí então Deus vem e diz, eu quero que você medite acerca do que eu estou falando. Olha as estrelas do céu. Assim será a sua descendência. Eu gosto de pensar que Deus fala para ele à noite, ele sai à noite, olha as estrelas e vai meditando naquilo que Deus falou, se enchendo de fé. Lembra que eu te falei que fé vem por ouvir a palavra de Deus? O que Abraão fazia quando saía da tenda era se encher da palavra, querido. Porque existia uma promessa, assim como são as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Então ele olha para o céu, e o céu para todos os outros era um céu bonito. Para Abraão era a história dele, era a promessa dele. Mas você sabia que depois da noite vem o dia? Então eu dizia, talvez de dia Abraão podia olhar para o céu e dizer, não sei se vai ser. Eu não sei, talvez não seja.
Mas Deus vem e diz, não, assim como será, as estrelas vai ser também areia. Então ele tinha que meditar de noite e de dia, de noite e de dia, de noite e de dia. Ele trazia para dentro dele a convicção e a consciência de que em Deus ele era capaz de viver. Agora, quando você lê as Escrituras, você vai ver a palavra dizendo que Abraão, não levando em conta o seu corpo já adormecido, velhinho, querido, ele não tinha botox, não tinha as plásticas, não tinha. A parte dele ele estava fazendo. Deixa. Você está aqui? Está entendendo alguma coisa? Como que você está dizendo para o Senhor, Senhor, eu creio, e não faz nada? A primeira coisa que crê no que Deus te falou, precisa mudar é a tua boca. A primeira coisa, se você crê, mas não está falando de acordo com o que crê, você não está crendo. A primeira coisa que aquilo que você crê muda é a tua boca, é o teu linguajar, é a tua maneira de falar. A Bíblia diz que Deus prometeu a terra prometida, Canaã, a terra que mana leite e mel. E então Moisés reúne 12 espias, um de cada tribo, e diz, eu quero que vocês vão até essa cidade, e eu quero ouvir os relatos de vocês. Presta atenção, a Bíblia diz que 12 foram, 10 voltam com um relatório negativo, e 2 voltam dizendo, a terra é nossa. 10, e se você for ver o relato deles, eles diziam, era como se nós fôssemos gafanhotos aos olhos deles. Querido, nenhum homem daquele lugar olhou e disse, olha, vocês são gafanhotos para nós. Não, mas eles olharam para aquilo, e tudo que eles tiveram foi medo, e se sentiram diminuídos, diante do que o próprio Deus tinha prometido para eles. Sabia que você pode viver assim? Deus te promete coisas, mas porque talvez você não está olhando pela ótica dele, você diz, não dá, não vai, não posso. Josué e Caleb, querido, você não sabe, qual é o nome dos outros 10 espias, você sabe? A Bíblia não conta, porque quem não crê não está tendo muito engajamento. Quem não crê, não sabe assim? Não, passou, não foram 10 lá mesmo, eu lembro, eram 12, você lembra? Assim na rodinha conversando depois, não, porque foram 12, um de cada tribo, eu nem lembro. Mas assim, Josué e Caleb, cara, você vê? E o povo que estava depois vivendo nessa terra dizendo, graças a Deus, Josué e Caleb tiveram uma visão diferente, porque a gente pode estar aqui, ó, desfrutando, era exatamente o que eles falaram, era exatamente o que eles, queridos, eles não estavam falando nada diferente do que o próprio Deus tinha dito. Então eles não estavam inventando coisa, eles só concordaram com o que Deus tinha dito. Deus não quer que você invente a roda, Ele quer que você creia e diga o que Ele disse. Não é para você olhar para a palavra e dizer, não, eu acho que aqui dá para acrescentar, dá para fazer um show pericotécnico aqui, sabe assim, uma coisa, dá para pôr umas luzes, dá para pôr uma máquina de fumaça. Não, a Bíblia diz que você tem que ler e crer. Olha, ler e crer. E independe, querido, de quanto tempo você está nessa igreja, de quanto tempo você está com Jesus, de quantos versículos você sabe. É ler e crer. E quando você crê, você faz alguma coisa com o que creu. A primeira coisa delas é mudar a sua boca. Então se você crê, você já não fala mais como se aquilo não fosse uma verdade para você. Você fala como sendo uma verdade. Porque lembra que eu acabei de falar de Abraão? Abraão não tinha um filho, mas todos já chamavam ele de pai de multidões. Todos eram mentirosos ou estavam confirmando a visão de Deus a respeito dele? Mas em tudo que nós vamos ver, querido, em tudo que nós vamos ver as pessoas agindo em cima do que disseram crer. A Bíblia diz que Pedro passou a noite toda pescando e não pegou nada.
E então Jesus pega o barco emprestado, isso dá uma outra ministração. Tudo que você envolve Deus na tua vida, na tua empresa, querido, você vive de uma outra forma. Mas depois a gente conversa sobre isso. Pedro empresta o barco dele para Jesus, da empresa dele. E a melhor pesca que ele teve foi depois que Jesus usou o barco. Mas quando Pedro vai jogar, Jesus diz, Pedro, lança de novo. E Pedro diz, Senhor, não pegamos nada a noite toda. Eles já estavam lavando as redes. Mas Pedro disse algo que é exatamente o que eu e você precisamos viver. Ele disse, sob a tua palavra. Mas, sob a tua palavra, eu vou lançar. E a Bíblia diz que foi a melhor pesca que ele teve. O texto é chamado de pesca maravilhosa. Sabia que uma pesca maravilhosa não é uma pesca com 3 peixinhos? Vai para a galeria da fé, querido. Vai ver, deixa eu ler para você. Tiago. Aleluia. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem obras, e eu mostro, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Não, pastor, eu creio. Olha que coisa interessante o Tiago está falando. Sabe quem também crê? Os demônios. Olha só, você está crendo igual os demônios. Olha que legal. Não é triste saber que tem demônio crendo mais do que alguns filhos de Deus? Porque a Bíblia diz que os demônios sabem quem é Deus. Eles têm medo, eles temem, porque eles sabem o fim dele. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, o que foi pelas obras que a fé se consumou? Querido, quando eu e você paramos na esfera de crer, sem uma ação correspondente ao que nós estamos fazendo, a gente está no mesmo nível dos demônios. Silêncio no recinto. Quando você diz crer, Deus diz pula, e você diz Senhor, eu creio. Ele não perguntou se você crê, ele disse pula. E é isso que a gente está tentando, entende? Senhor, eu estou esperando o próximo passo. Você não vai ouvir nada, ele falou pula. Mas Senhor, eu creio, fala comigo. Ele já disse, pula. Quando que vai vir o próximo passo? Quando você pula. Aí quando você pula, Deus diz, faça isso agora, faz isso agora. E quando você vai obedecendo, Deus vai dando os próximos passos, querido. A grande questão é que nós estamos aqui dizendo, Senhor, fala comigo. Senhor, o que eu devo fazer? Se você não obedeceu nem o que Ele falou. Aí eu falo para você que a igreja é esse lugar onde você precisa se desenvolver. A gente está tendo um maior problema de se submeter a instruções. A gente não consegue chegar no horário do culto. A gente chega atrasado no culto e acha que vai obedecer a Deus em tudo. Você não conseguiu obedecer uma coisa que está aí anunciada há tempos, querida. Não, pastor, é que eu me enrolei. Tá bom, se for só hoje, tá bom, mas todo dia? Todo culto? Você consegue entender? 3 amém. Deixa eu voltar lá para cima, que acho que você não está me vendo. Pastor, o que tem a ver horário de culto com obedecer ao Senhor? Tudo. Se você não faz uma coisa que está claro, evidente, que todos têm que fazer,
O que vai garantir que só aquilo que Deus falou com você vai fazer, querido? Você não consegue fazer o que é coletivo. Você vai fazer o que Deus falou com você? Aí você não consegue chegar no horário, não consegue cumprir um compromisso. Mas Deus chega para você e diz, construa uma arca. Você diz, a arca eu construo. Acorda. Não entrega nada, faz nada. De verdade, querido, como filhos de Deus, eu percebo que a gente precisa estar menos armadinho, sabe? A gente precisa estar menos arisco. Está todo mundo vendo o pessoal subir lá, olha para mim aqui. É o mesmo pessoal que estava aí antes, lembra? E agora se for dançar, eu quero o Edilson dançando. Viu, Edilson? Tem que começar de nós, tem que começar de nós. Você está entendendo, querido? Eu já disse isso há um tempo atrás e pode parecer besteira, mas eu ministrava a uns jovens e eu falei para uma pessoa, foi um exemplo que eu vi na hora, eu disse para uma pessoa, você levanta e dá um grito. E a pessoa fez, eu? E todo mundo virou para trás e viu que era a pessoa, eu disse, você levanta e dá um grito. A pessoa disse, não. E então eu perguntei para todos, todo mundo aqui ouviu o que eu pedi para ela fazer? Todo mundo, sim. Falei, seria estranho se ela fizesse uma vez que todos ouviram o pedido? Não. Ela talvez iria pular e gritar, mas todo mundo tinha sabido. Poxa, ele pediu. Ela obedeceu uma coisa que ele pediu, no microfone, para todo mundo. A grande questão é que se você não está disposto a fazer o que a gente pede no microfone para todo mundo, como que você vai fazer o que Deus falou só para você? Então a gente diz, sai do teu lugar e abraça alguém. Você não vai, eu não gosto. Você acha que Deus vai pedir só o que você gosta? E de verdade, difícil quando é. Até porque não está ligado ao que eu gosto, está ligado ao que eu aprendo a amar. Pastor, é que eu não acho necessário, que ele tem tanta coisa que Deus vai pedir para você fazer, que na tua razão pequenininha, nessa tua visãozinha pequena, você vai falar, não vejo necessidade, e Deus que está vendo tudo diz, fica quieto e só faz. Eu não estou te chamando para questionar, sua visão é pequena, vem na minha, eu estou vendo de cima. E aí porque você obedece, as coisas acontecem. As pessoas talvez olham para a nossa vida e dizem, nossa, que legal que a igreja está vivendo, olha, que vocês estão pastoreando, desde quando, querido, é uma vida de obediência, não foi uma coisa que eu criei lá atrás, já pensou? Então o pastor chega e diz, quem quer ir para Arujá? E aí nós já tínhamos uma nota com relação a sair de Guarulhos, mas então, já pensou se eu viro para a esposa, ou para o pastor na época e disse, a gente crê que Deus tem uma obra com a gente em Arujá, a gente crê, pastor, obrigado mesmo, viu, Deus é lindo. E eu acho que seria uma obra boa lá, viu? Mas tá bom, vamos lá cuidar da nossa vida? Você está comigo? Você está conseguindo entender? Se você diz que crê, por que não está andando à altura do que diz que crê? Eu torno a dizer, a primeira coisa que alguém que crê muda é a boca, é o linguajar, é a fala. Então você quer saber se você está crendo? Observe as suas palavras. Vê se elas estão alinhadas com alguém que crê, que tem convicção do que está falando. Ainda para embasar o que eu estou falando, 2 Coríntios 4,13 diz, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós, por isso também falamos. A Bíblia diz que você crê, você vai falar do que crê. Não sou eu que estou dizendo, querido. Mas se aquilo que você crê não está mudando nem sua boca, você acha mesmo que vai manifestar? Você acha mesmo que você vai provar? Eu sei que pode parecer que eu estou sendo, assim, pode parecer que Deus não está querendo levar a gente para um lugar, parece que é uma coisa meio, pastor, mas eu estou achando pesado demais, eu estou achando, poxa, não tinha como talvez você só falar das vitórias. A vitória não vem se não fizer essa parte. Você não vai ter testemunho para contar se não tiver fé a ponto de obedecer.
Amém? Você recebeu alguma coisa? Segunda Timóteo 1,5, eu encerro com esse texto, diz assim, o apóstolo Paulo falando a respeito de Timóteo, ele diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olha o que o texto está falando, de uma fé não fingida. Se existe uma fé não fingida, é porque existe a fingida, não é? Existe a fé original e a fé falsificada. A gente poderia falar, querido, você acabou de ter essa matéria no Rema, mas a gente poderia falar de assentimento mental, a gente poderia falar de coisas que talvez parecem fé e não são fé. Fé é a convicção naquilo que Deus disse. Ainda que você olhe e parece, pastor, depois que eu comecei a crer, piorou. Pois é. Aí que você se enche mais de convicção e não sai daquele lugar. Não existe, querido. Jesus chega para 10 leprosos e diz, eles são leprosos e diz, nos cure. Jesus diz, vão se apresentar ao sacerdote. Nenhum deles se viu limpo para sair do lugar e ir apresentar. E quem te devolvia ao convívio da sociedade era o sacerdote mesmo. Ele que precisava dizer, curado, pode voltar a viver em comunidade. Mas a Bíblia diz que aqueles homens acreditam na palavra. Eles saem para se mostrar. E no caminho, eles percebem que estão curados. A impressão que eu tenho é que se esses 10 estivessem na frente de Jesus, ia demorar um pouco mais. Não estou querendo subestimar o poder de Jesus, mas eu quero que você entenda, existe uma ação. E a ação é correspondente ao que você diz estar crendo. Amém. É isso. Você está em um ministério de fé. Você está em uma igreja de fé. E não é porque nós pregamos fé. É porque você pode olhar para a nossa história e ver as obras de alguém que crê. Eu te convido a ouvir, querido, a história do Ministério Verbo da Vida. Vai conhecer a nossa história. Vai conhecer as igrejas. Conheça a história da igreja local. Eu não estou falando para você de uma coisa que está escrita. Eu estou falando de uma coisa para vocês que eu acredito, eu fiz de verdade e eu vou para cima. Não, pastor, é que você é mais bonito. Eu sei, mas a palavra é para todo mundo. É só para te alegrar mesmo. Você entendeu alguma coisa? Você não ora pedindo mais fé, querido. Mais fé vem ouvindo a palavra de Deus. Posso te dar um conselho? Para de ouvir músicas que não vão edificar a tua vida. Você talvez está sem força para viver os dias, entendendo e parecendo que o mundo está te sufocando. Aí eu pergunto, o que você está ouvindo? Pastor, eu ouço modão, eu ouço não sei o quê, eu ouço não sei o quê. Pastor, é pecado? Querido, eu pergunto para você, está te edificando? Nem tudo é sobre o que é pecado. E vir para o Evangelho não é uma lista de pecado não, pecado não, pecado não, não. A Bíblia diz que existem coisas que são lícitas, mas não convém. Não, pastor, é que eu não tenho como, eu amo ouvir aqueles rocks. Aquele rock me lembra o meu passado, me lembra a minha juventude, e eu mergulho naquilo. Pois é, está tão mergulhado que até hoje não está vivendo o que Deus tem para a tua vida. Aí bate uma brisa, e não tem força, não tem fundamento. Vai ouvir as músicas que nós falamos. Não, pastor, mas eu não gosto do estilo do Andrezinho, eu não gosto do estilo do Eliezer, querido. Você precisa tomar cuidado, porque a Bíblia diz que fé vem por ouvir a palavra de Deus. Incredulidade vem do mesmo jeito. Então não é sobre mais o que você gosta,
é sobre o que você precisa. Existiam coisas que antes de nós termos filhos, a gente vivia, não vou comer porque eu não gosto. Não vou porque, não, cara, não quero porque eu não gosto. Mas aí vem os filhos. E a gente falava, agora já não é mais porque eu não gosto. O meu não gostar pode imprimir no outro uma coisa que ele gostaria. Então você é obrigado a amadurecer e fazer o seu filho entender que aquilo é importante. O que antes para você era um luxinho de Nutella, você precisa ser raiz e de fato consumar. Você está aqui? Você entendeu alguma coisa essa noite? Amém. Aleluia. 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 Você pode ir aí no seu lugar mesmo, fechar os teus olhos. É por isso que quando Deus dá um comando para você, corre na igreja. Você talvez não correu ainda porque você diz, que idiotice, por quê? O que vão pensar? Você não está entendendo que isso é um rompimento, para que você possa ser louco onde quer que você esteja. Porque orar por alguém não vai ser confortável, não vai ter um teclado de fundo, para você no metrô chegar para a pessoa e dizer, viu, eu senti no meu coração de orar por você. Não, querida. É no meio da barulheira, é no meio do vucu-vucu, mas você tem uma direção e você simplesmente obedece. Pai, eu te dou graças, porque a tua palavra é carregada de poder. Poder para nos tirar dessa zona dessa inércia. Poder para nos tirar desse lugar de medo, poder para nos tirar desse lugar de preocupação, de ansiedade, poder para nos tirar desse lugar de mediocridade, de mesmice. Deus não vai te pedir quando você estiver sobrando, querido. A Bíblia diz que quando você é fiel no pouco, Ele te coloca sobre o muito. Ele dizendo, se você crê para fazer quando não tem muito, você vai ter muito e vai continuar fazendo. Aleluia. Show pra macandre que nenio e sombra que vos. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Querido, o Evangelho não é sobre o que você creu e executou ontem. É sobre o que você creu e executou hoje. É como você foi assertivo no que você creu hoje. O Evangelho não é contar a história de ontem, é contar a história de hoje. Porque você não adora um Deus que está morto, é um Deus vivo, que tem informações novas e frescas para você hoje, agora. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai.
Aleluia. Você pode ficar de pé e permaneça com seus olhos fechados. Eu gostaria de fazer um convite. Se você entrou aqui essa noite e nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso hoje, eu quero que você levante a sua mão. Se você está aqui e não entregou a sua vida a Jesus ainda, esse convite não é para uma religião, esse convite é para te integrar à família de Deus. Se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, e a loucura começa aí, querido. Você crê e precisa fazer alguma coisa porque crê, e essa uma coisa é fazer uma oração entregando a tua vida a Jesus. Até que você faça isso, a Bíblia diz que você não é salvo, você não é perdoado. Se você nunca fez essa oração, você precisa fazer. E aí talvez você está aqui e diz: mas pastor, eu preciso ir aí na frente. A Bíblia diz que aquele que não tem vergonha de me representar diante dos homens, eu também não tenho diante do Pai. Como você está em um culto como esse, você precisa sim vir aqui à frente, entregar sua vida a Jesus. Essa vai ser a sua fé e a sua obediência. Essa vai ser a sua fé e a sua ação. Então, se você está aqui essa noite e deseja fazer isso, levanta a sua mão. Eu quero orar com você. Existe alguém? Eu não conheço a todos. Levanta a sua mão direita bem alto, para que eu possa ver. Talvez você tenha entrado aqui e eu não quero saber o que aconteceu, mas talvez você se desviou. Talvez você se afastou desse caminho, dessa vida de fé e ação e obediência, e você deseja voltar a esse lugar. Levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Existe alguém que deseja devolver o controle da sua vida a Jesus novamente? Existe alguém? Levanta a sua mão. Todos salvos? Todos alinhados? Pois é, esse culto era para filho então. É Deus dizendo que Ele está requerendo mais de você. Ele está requerendo mais de mim e de você. Aleluia, aleluia. Se você precisa de oração para cura, uma vez que você já entregou a sua vida a Jesus e vai participar da ceia, eu creio em cura se manifestando no teu corpo. Amém? A Bíblia diz que a ceia é trazer à memória o que Ele fez, e a Bíblia deixa claro o que Ele fez. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então eu creio em cura se manifestando no seu corpo. Amém? Aleluia. Se você já entregou a sua vida a Jesus e você deseja ser cheio do Espírito Santo, tendo a evidência de falar em outras línguas, isso é para você, é para todo filho de Deus. Eu não sei o que você aprendeu, mas isso é para todo filho de Deus. Se você está aqui e tem esse desejo, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Eu tenho alguns pedidos de oração, nós vamos orar por essas pessoas.